E vamos, então, dar início à sessão de cenários. Eu vou passar a palavra para o Celso. Peço para as pessoas abaixarem as mãozinhas, senão eu fico confusa. O Gustavo e a Marcela estão com a mãozinha levantada. Tá bom? Então tá, Celso, você pode começar. Estão me ouvindo? Vou compartilhar agora a minha tela. Vocês me dizem se tá certo aí, né? Vocês estão vendo a tela, a minha apresentação? Sim, tá tudo certo. Então tá. Bom, vou falar um pouco. A gente pensou em fazer uma apresentação inicial sobre os cenários o que a gente tem disponível em termos de futuro, né? O que a gente vai ter disponível para a gente pensar nos indicadores que a gente vai elencar nas próximas sessões. A gente tem que tentar priorizar coisas que vão fazer sentido simular para o futuro, então projetar para o futuro. Por isso, a gente pensou em primeiro fazer uma introdução geral sobre o que a gente tem. Na verdade, fica um pouco está um pouco incerto, até nem tinha certeza exatamente o que a gente tem disponível, mas eu vou falar o que eu acho que a gente tem disponível e aí outras pessoas podem até complementar se tiver outras coisas também que sejam fáceis da gente usar. Mas, em princípio, a gente tem que ser pragmático e não dá para ficar produzindo cenários novos. Tem que pegar o que a gente tem disponível mesmo para produzir esses indicadores no presente e no futuro esse ano. Bom, então, brevemente, falar sobre produção de cenários de mudanças climáticas e de uso da terra. Depois o Junei vai mostrar também o que a gente está trabalhando no modelo de uso da terra, as classes que tem disponível e uma aplicação já que a gente já está tentando fazer um indicador assim. Bom, em termos de cenários, próximo slide. Bom, estudar cenários de desenvolvimento socioeconômico e mudanças climáticas sempre um desafio porque estão intrinsecamente ligados, né? As atividades socioeconômicas afetam a energia e o uso da terra, que determinam emissões, que daí por sua vez que vão causar as mudanças climáticas, que por sua vez determinam impactos na sociedade, que que podem por sua vez também afetar novamente as atividades socioeconômicas. Então, as estratégias de resposta às mudanças ambientais, a gente tem, são em geral associadas à estratégia de mitigação, que é controlar, né, as emissões, ações para limitar o quanto nós afetamos o clima, e estratégias de adaptação, que aí é limitar quanto as mudanças climáticas impactam a sociedade. E entre o IPCC, a R4 e a R5, já foi esse conceito, né, de Representative Concentration Pathways foi introduzido nas pesquisas de mudanças climáticas. Anteriormente, a gente estava trabalhando com cenários de emissões mesmo, né? Agora está se pensando em cenários de qual forçante radiativa vai ser resultante aí de diferentes processos. Então, em vez de pensar no cenário de emissão fixo, está se trabalhando com o cenário da forçante final. Então, a partir de uma faixa de possíveis resultados,
de possíveis cenários de emissões ou de variáveis socioambientais, pode-se obter um diferente forçante radiativa no final do século. E baseado nisso que os RCPs são desenhados, né? Aí cada RCP, na verdade, pode representar até mais do que uma trajetória das variáveis socioeconômicas, que podem levar ao mesmo resultado final. Basicamente, os RCPs são dados são um conjunto de dados que podem ser usados como drivers do modelo climático. E sendo que esses drivers são consistentes entre eles, né? Mas por outro lado, então, ele serve como entrada nos modelos climáticos, e por outro lado também eles podem ser usados novamente pelos modelos socioeconômicos, os chamados Integrated Assessment Models, para produzir diferentes cenários de emissões. Aí, então, quer dizer, a gente produz tanto o impacto no clima, mas pode uma ferramenta super importante para explorar mitigação, explorar opções de mitigação. Então, a gente tem... Bom, o que a gente tem agora? Cenários climáticos. Eu peguei o que a gente tem geralmente disponível, estava disponível na terceira comunicação nacional, uma parte foi usada na quarta. A gente tem projeções com o modelo ETA na América do Sul, que está alinhado a 4 diferentes modelos globais, e basicamente tem usando as forçantes 4,5 e 8,5. Eu estou. Espera um pouquinho, pessoal. Eu não posso atender agora. Tá bom? Então, a gente tem forçantes de 4,5 e 8,5 no período histórico de 61 até 2005 e as projeções até 2100. Essas aqui são outras possíveis atividades que o grupo de mudanças climáticas, né, o CST, pode produzir também. Eu peguei esse slide uma reunião passada, que, enfim, os dados que vão estar disponíveis vão ser as forçantes climáticas, condições ambientais, meteorologia, chuva, temperatura, umidade, as condições gerais, né, do clima, estão todos disponíveis com esses 4 diferentes modelos globais, e também é fácil produzir alguns índices climáticos, né, baseados nesses dados, também que vão servir de indicadores por si. Bom, e aí, esses são os RCPs, mas a gente tem, então, em relação aos cenários socioeconômicos, a gente tem os cenários SSPs, chamados Shared Socioeconomic Pathways, que eles provêm um conjunto de suposições, também são consistentes entre si, sobre variáveis socioeconômicas, desenvolvimento social, cultural, e geralmente são centradas em alguma narrativa sobre o futuro, por exemplo, incluindo informações, projeções sobre o crescimento populacional, atividades econômicas, urbanização, etc. E os SSPs foram pensados aí em diferentes escalas de mitigação e adaptação. Então, esse eixo, para desenhar os SSPs, foi desenhado um eixo de diferentes desafios para adaptação. Aqui no eixo X, a gente tem aumentando os desafios de adaptação, e no eixo Y, aumentando desafios para mitigação. Então, o cenário SSP1 é mais sustentável, seria um cenário que não é muito difícil, assim, em termos de cenários que seria fácil atuar em mitigação e adaptação, assumindo que a população ela
elas têm um pico só no meio do século, depois começa a cair. Tem ênfase no bem-estar humano, as tecnologias são environmental friendly, energias renováveis. É um cenário de sustentabilidade, futuro mais desejado, geralmente, que a gente pensa, né? O cenário, aumentando um pouco, um cenário SSP2 seria um futuro que pode ter desafios maiores de mitigação e adaptação. Então, meio do caminho. Bom, tem algumas premissas aí dos cenários, a gente não precisa ficar demorando muito. O cenário 3 é o cenário de fragmentação, de muita rivalidade regional, de enormes conflitos econômicos por causa de desigualdade social grande entre diferentes classes da população e países, né? Então, esse cenário traria muitos desafios para mitigação e adaptação. E aí, os outros, o 4 e o 5, seria também um cenário de desigualdade, bastante desigualdade, mas com pouca... Eu não me lembro dos detalhes, mas é mais fácil fazer... Tem desenvolvimento tecnológico bastante alto, então isso diminui bastante o desafio de mitigação das mudanças climáticas, mas pela desigualdade enorme, né, projetada, acaba tendo um impacto grande nas possibilidades de adaptação. E o 5 é um cenário também de baixa dificuldade de adaptação, mas alta dificuldades em mitigação, que é um cenário de crescimento, de desenvolvimento bastante... Esse é o caos, né, de emissões. Bom, em termos de uso da terra, então, esses cenários todos têm umas premissas, tem as narrativas que são consistentes entre eles, então a gente tenta... Aí essa figura aqui é mais para mostrar como que entra as questões de uso da terra, de regulação de uso da terra nesses cenários. Então, o cenário 1, o cenário sustentável, é um cenário que deve ter maior regulação da terra, de, por exemplo, reduzir o desmatamento, a conservação, visa políticas de conservação, de redução de emissões. O cenário, o contraste, né, o SSP2, o meio do caminho, as práticas de regulação de mudança de uso da terra ficam um pouco menor, um pouco mais relaxadas. Então, e o cenário 3 é o caos, né, em relação ao controle de desmatamento. E aí, então, esses são alguns resultados das projeções de uso da terra globais, baseado nesses cenários do share dos SSPs. Então, bom, como eu falei, se você vê, principalmente, a gente vai trabalhar principalmente no 1, 2 e 3 nesse projeto. Não estamos pensando muito no 4 e 5, porque não dá para fazer muita coisa, tudo. Então, mas se você olhar para a questão de, por exemplo, florestas, no cenário 1, o sustentável, ele teria, obviamente, uma tendência de aumentar bastante a área de florestas. O cenário meio do caminho, o 2, ele fica perdendo uma área de floresta bastante, mas dá uma recuperada. E o 3 é o caos que desmata bastante, né, as florestas. Essa é a projeção de área de floresta. Tem área de projeção de croplands e pastagens, por exemplo. Então, na verdade, bom, eu estou colocando esses slides aqui para mostrar que essas são algumas projeções de uso da terra que seriam uma demanda de terra associada a cada cenário.
demanda de uso da terra. Então, por exemplo, o cenário, a gente pode usar esses modelos globais como entrada no nosso modelo LookMe, como sendo a demanda. O modelo regionalizado no Brasil faz a alocação dessa demanda. A gente projeta globalmente que o planeta, nesse determinado cenário, faz sentido que a área de floresta, por exemplo, seja diminuída bastante. E esse é um cenário 3, por exemplo, vou chamar de caos de fragmentação. Você vê, é um cenário de aumento, né, da área de cultivos, aumento de área de pastagens, então tem uma redução significativa da área de floresta. E como que é combinado, como a gente pode combinar esses cenários? A gente tem os cenários de forçantes dos RCPs, que eu falei, e os cenários de SSPs. O que a gente está fazendo, o que os grupos estão fazendo é desenhar essa matriz de possíveis para a gente observar o possível impacto em termos da forçante radiativa no final, né? O que a gente chama de baseline, os cenários SSPs baseline, nessa matriz aqui, são o resultado de aplicar esses cenários de projeções de atividades socioeconômicas nos modelos sem nenhuma atividade de mitigação, sem nenhuma política de mitigação. Então, esse é o baseline. Aí a ideia é, por exemplo, o SSP1, ele, nesse cenário, teria um aumento, uma forçante radiativa de mais de 5 watts por metro quadrado. Opa, perdi. De mais de 5 watts por metro quadrado. E aí, a ideia é explorar que os modelos os Integrated Assessment Models podem agora incluir diferentes opções de mitigação para atingir quais outras opções nesse cenário poderia incluir opções de mitigação para reduzir essa forçante radioativa. Então, a gente tem o cenário baseline e mais um cenário de baseline com ações de mitigação que vão reduzir para 4,5, para 3,4, para 2,6 watts por metro quadrado na forçante. Vocês podem ver que alguns cenários têm uma tendência, né, por exemplo, baseline já tem o SSP3 tem uma tendência de estar bastante, um forçante muito alto no final. E aí, com algumas ações de mitigação incluídas nos modelos, dá para reduzir a forçante até 4,5, depois já fica impraticável, impossível atingir opções de uma forçante mais baixa com nenhum modelo consegue incluir nenhuma ações de mitigação nesse cenário que faça sentido chegar nessa forçante radiativa. Bom, era isso, essa é uma introduçãozinha. Depois agora vou passar para o Gil Lake para ele mostrar os cenários que a gente está usando. A gente obteve, né, do grupo lá do grupo do PBL os cenários globais recortados, né, da América do Sul. A gente tem que a gente usa como entrada no nosso modelo para a gente alocar, para a gente ver como é que isso impacta nas diferentes classes de uso da terra que a gente está trabalhando aqui no Brasil. Eu acho que eu paro aqui e vamos ver se depois a gente tenta responder algumas questões. Então, por favor, vocês anotaram, eu posso estar meio confuso em algumas coisas. Então, passo a palavra de volta para a Ana. Obrigada, Celso. O Lincoln fez um comentário aqui bem específico sobre a questão de clima. Acho que talvez a gente pudesse passar para ele comentar. E Lincoln, você quer falar? Oi. Não, é só para falar que pode-se fazer uma atualização desse slide, Celso. A gente tem hoje uma base mais completa, mais ampla de informação
que inclusive está sendo utilizado tanto no Impacta Clima como na comunicação nacional. E do ponto de vista de modelagem regional, e também, se em algum momento pretender se discutir a questão de nível de aquecimento, a gente também tem essas informações disponíveis, claro, que são uma escala um pouco mais baixa, não a nível de município, mas contempla razoavelmente bem biomas e de bacia hidrográfica. E se pensar também em discutir a questão para ter uma harmonização dos níveis de SSP, né, a gente também já tem uma base feito o download dos dados CMIP6, os climáticos, SSP 4, 4.5 e SSP 8, 8.5, que aparentemente é um pouco diferente do que vocês vão utilizar no uso da terra, né? Mas eu acho que aí no grupo de modelagem a gente pode discutir isso mais abertamente. Mas, de qualquer forma, eu só queria fazer essa ressalva, que a gente tem um conjunto de informação mais amplo, que aí vai poder caracterizar um pouco mais a incerteza do ponto de vista climático sobre a área do projeto. Obrigado. Obrigada, Lincoln. Eu vou colocar nos encaminhamentos também uma reunião só sobre essa questão dos cenários climáticos, tá? E eu vou passar então a palavra para o Junei, que vai ficar mais claro como que a gente está usando essas SSPs no cenário de uso da terra. Junei, pode começar. Você está mudo. Oi? Pronto. Tá. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Oi? sim, Junei, sim, está tudo Tá. bem. Então, eu vou passar bem rápido, na verdade, porque o Celso já falou muita coisa também sobre as SSPs, RCPs, então eu vou me focar mais no que a gente abordou para desenvolver as possíveis trajetórias de mudança de uso da terra no Brasil até 2050. Pegando a deixa do Celso, né, a gente tentou, na verdade, a partir da parceria que a gente tem com o pessoal do grupo do Image, do modelo global, a gente buscou contribuir também com a regionalização desses cenários. Mais na frente eu vou mostrar também a partir do que a gente fez, essa regionalização. Então, o Look Me Brasil é esse modelo que a gente vem trabalhando desde 2016 para desenvolver cenários de mudança de uso da terra para o Brasil. A gente, para desenvolver esses cenários, a gente utilizou os dados inicialmente pela disponibilidade e do início do projeto, os dados de mudança de uso da terra do IBGE, e algumas variáveis que a gente chama de fatores influenciadores da mudança, que a gente categorizou em fatores agronômicos, econômicos, de estrutura agrária e, entre aspas, restritivos. Em termos de classes de usos da terra, que hoje o modelo, que os cenários contemplam, vegetação natural, pastagem plantada, agricultura, mosaico e silvicultura. Essas classes, como eu falei, elas foram oriundas do IBGE, só que reclassificadas pelo nosso grupo. Então, a vegetação natural contempla, na verdade, as grandes florestas ou áreas com menos antropização. As pastagens natural, apesar de ser uma vegetação, de certa forma, mais campestre, mas ela tem uma influência também da questão do pastoreio, da influência antrópica. As pastagens plantadas seriam aquelas áreas onde realmente tem o cultivo de diferentes culturas com o objetivo de alimentação animal, principalmente. A agricultura seriam áreas de lavouras temporárias ou permanentes. Aqui a gente trata essa agricultura como aquela agricultura mais intensificada e com um nível maior de tecnologia.
A classe mosaico, ela compreende todos os mosaicos identificados pelo IBGE, e essa classe, a gente vem trabalhando com ela com, de certa forma, um maior carinho, porque ela contempla, de certa forma, algumas pequenas propriedades ou pequenas atividades também, como a pecuária mais de subsistência, a agricultura, enfim, é um mix de pequenos arranjos produtivos, principalmente na área que a gente vai trabalhar no contexto do Nexo. Então, também mais um ponto, o porquê da gente trabalhar com esse grupo de dados de uso da terra vindos do IBGE. E, por fim, a silvicultura, também que já foi uma classe vinda diretamente do IBGE. Os fatores de mudanças considerados, e aqui estão sintetizados em alguns grupos, mas esses fatores, eles alguns são dinâmicos ao longo do tempo, então a gente atualizou alguns dados ao longo do tempo, e outros, eles mantêm-se estáticos também por questões metodológicas de disponibilidade de dados. Então, nas agronômicas entrou hoje, no nosso modelo, a gente tem basicamente uma variável que ela combina a questão de precipitação e evapotranspiração, mais baseada na climatologia, a parte de declividade e fertilidade. Em relação às variáveis econômicas, a gente tem desde distâncias a rodovias, conexão aos mercados. Nesse caso, os principais mercados, a gente tentou estratificar dois grandes mercados, São Paulo e no Nordeste, Recife, mais ligado também à questão de escoamento de portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, rios e centros urbanos. Em relação à estrutura agrária, a gente trabalha ainda com os dados vindo do censo agropecuário. Então, a gente trabalha com a questão de áreas que vão até 10 hectares, de 10 a 100, maiores que 100. Isso trabalhando a proporção em relação à área e ao número de estabelecimentos em cada município. As restritivas que a gente considerou aqui, restritivas como áreas que têm um impacto maior nessa questão da expansão ou retenção, diminuição dos usos, como áreas protegidas, no geral, entre unidades de conservação, terras indígenas e áreas militares, os assentamentos rurais e distâncias a hidrelétricas e termoelétricas. De forma bem genérica, esses foram os usos e os dados de uso e os fatores que a gente utilizou. Esses fatores, eles vêm desde IBGE, Ministério do Meio Ambiente, do Transporte, o próprio INPE, dentre outras instituições, além de literatura que a gente coletou ao longo desse processo. Pegando lá, deixa do Celso, da história de partir daqueles cenários globais para entender um pouco a dinâmica de uso da terra no Brasil, a gente tentou regionalizar o modelo, os dados de uso a partir da demanda que vem desse modelo global, do Image Model, e a gente tentou adaptar ou categorizar, reclassificar as classes que eles consideram para tentar compatibilizar com as nossas classes. Para a partir daí a gente absorver o que de demanda esse modelo nos dá e a partir daí a gente traçar nossos cenários regionalizados. Então depois, eu não vou detalhar essas classes devido ao tempo, mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre elas. Em relação às premissas adotadas nos cenários que a gente pretende, que já desenvolvemos e pretendemos desenvolver no contexto do Nexo, a gente tem os 3 cenários que o Celso mencionou, desde um mais sustentável a um que a gente tem uma sustentabilidade menor. Então, a gente considerou essas premissas também, eu não vou me ater muito, porque por causa do tempo, mas depois a gente pode também discutir e passar esse material para avaliação de todos. Então, a gente, na questão dos elementos genéricos, a gente considerou esses dados a partir da demanda que vem do modelo global, então, o crescimento
econômico vai desde o alto a muito baixo em relação aos cenários, crescimento populacional também, governança institucional, né, de certa forma, tecnologias, e aí você tem a distinção muito bem definida entre os cenários, preferências de consumo, desde um consumo mais sustentável até um mais intensivo, sem muita preocupação com o que se tá, de onde vem, para onde é que vai. Em relação à demanda energética, a gente tem do cenário A, a gente tem um entendimento mais sustentável do uso dos transportes e de eficiência nas tecnologias relacionadas ao transporte, até o uso mais intenso também desses meios e não muita preocupação em relação a isso. Em relação à construção civil, construção no geral, de sustentabilidade, a gente vai ter tecnologias mais eficientes, uma menor demanda por insumos, também para como outras, de forma geral, os insumos que a construção civil, principalmente, ela demanda, até os mais altos. Na indústria também, no sustainability, ele é mais, de certa forma, mais coerente e mais sustentável o uso também desses insumos, até alta demanda por insumos como cimento, aço, tecnologias não tem uma evolução muito grande, então mantém-se basicamente nas tecnologias que a gente tem atualmente. E em relação à questão de energias que emitam menos gases, então vai desde a baixa até a alta intensidade. Ainda em relação à questão do fornecimento e conservação de energia, nos cenários que a gente considera mais sustentáveis, eles vão desde de substituições de combustíveis fósseis e novas tecnologias até a um consumo mais exacerbado desse combustível. Em relação à bioenergia ou os biocombustíveis, né, a ideia é que nesse cenário de sustentabilidade, ou cenário A, ele seja mais utilizado, apesar de que ele tem uma certa taxação em relação ao uso dele nos transportes, por subentender que eles, de certa forma, ainda vão causar um certo grau de impacto na biodiversidade, mas é bem menor o impacto deles em relação do pior cenário, em que quase que não se usa, né, e o rendimento é muito baixo, enfim. Energias renováveis, na sustentabilidade, a gente vai ter um rápido desenvolvimento, enquanto que no outro, a gente vai ter um lento desenvolvimento desses meios de energia renováveis. Em relação ao uso da terra, a gente vai ter desde uma regulamentação mais forte, produtividade mais alta, até mais baixo controle em relação à mudança e também produtividade. Tanto na área agrícola, na parte das culturas em geral, como da pecuária, a gente vai observar que tem uma melhora nesse cenário em relação ao cenário de pior situação. E o impacto ambiental do consumo de alimentos, a sustentabilidade vai ser baixa, enquanto no outro seria alta. Em relação ao comércio e poluição do ar, da mesma forma, o Celso até já abordou um pouco, a gente sempre vai ter nesse cenário estratégias mais interessantes para frear um pouco essa questão da poluição, enquanto que nos outros a coisa continua como está. Em relação às nossas contribuições para ajustar esses cenários ao Brasil, e aí a gente vem com algumas mudanças nos fatores espaciais. Hoje a gente está trabalhando nesses cenários que eu vou apresentar para vocês, somente com a rede de estradas, a distância a estradas e conexão a mercados. Então, hoje é essa variável que a gente tem explorado mais, mas a ideia é que a gente trabalhe com a questão, até por questão de aumento de população, dentre outras, mas a gente trabalha com a questão do aumento de grandes centros urbanos,
de mudanças na estrutura agrária, que a gente já vem, esses dois pontos, a gente já vem fazendo uma análise segundo os dados do IBGE, mas a ideia é que também a gente case isso com o CAR, que saiu, que já está disponível, na verdade, e também em relação à regulamentação, e pensando nas nossas variáveis, a questão de áreas protegidas, que a gente também pretende dar um diferencial em relação. Essa seria a nossa maior contribuição para fazer essa regionalização desse cenário global. Em relação às RCPs, a gente, como o Celso falou, a gente vai trabalhar somente com a 1.9, 2.6, 4.5, nos cenários, nas SSPs 1, 2 e 3, sendo que hoje, rodados, eu vou mostrar para vocês agora, a gente tem só algumas dessas combinações. Esse é o primeiro resultado que a gente tem, então, para as classes de uso, vegetação natural, pastagem natural, pastagem plantada, agricultura, mosaico e silvicultura, a gente tem essas combinações que vai desde da SSP1 baseline, SSP2 também baseline, a combinação da SSP2 com a SCP 1.9, 2.6 e 4.5 e SP3 baseline, né? Sendo que, se a gente observar aqui, o azul mais escuro seria as áreas onde tem a maior ocorrência daquele uso, e nesses outros mapas a gente tem o que mudou, né? O que é vermelho diminuiu daquela classe e o que é azul ganhou. Então a gente vê um aumento dessas áreas de mosaico pelos nossos modelos e redução na questão de agricultura e também de pastagem natural, sendo que essas classes estão, de certa forma, muito relacionadas. Essa, principalmente na nossa região, tem um impacto grande, né? Então, aqui é só sintetizando um pouco da evolução dos cenários de 2000 a 2050, como que vai se comportar a nossa demanda ou as áreas em relação às nossas classes. A gente vê que em todos tem essa diminuição, de certa forma, da vegetação, mas eu não vou entrar tanto em detalhe nesse, mas depois a gente pode conversar um pouco mais. A ideia da gente é, então, que para os cenários baseados no Nexus, a gente trabalhe principalmente com as RCPs, como eu falei, as 3, só que, de certa forma, relacionando a SP1 com a 1.9, a SP2 com a 2.6 e a SP3 com a 4.5. Para isso, a gente teria os produtos de mudança de uso da terra nessas classes, com essa resolução, né, de 10 por 10 quilômetros, de 2050, com a possibilidade, pela demanda global, de ir até 2100. Apesar da gente achar que 2100, tratando de mudança de uso da terra, tem muita coisa para acontecer, então a gente prefere trabalhar com um horizonte de tempo um pouco mais próximo. Então, do que a gente tem hoje, das combinações, a gente tem hoje rodadas pelo que vem da demanda global, esses dois, e a gente está esperando os dados para rodar essa combinação, que seria SSP1 e 1.9. Desse primeiro produto que a gente tem, a gente fez um exercício na linha do Nexus, juntamente com o Peter, de tentar relacionar o trabalho que ele vem desenvolvendo com esses dados que a gente vem trabalhando e esses cenários futuros. Então, a gente fez um exercício para o desenvolvimento de um índice de pressão antrópica à biodiversidade ou de sustentabilidade à biodiversidade. A gente pegou especificamente uma espécie, que foi o caso do soldadinho do Araripe, que ocorre, é uma espécie bem endêmica próximo na Chapada do Araripe, no Ceará. A gente relacionou os dados presentes de uso da terra e aqui, nesse caso, os cenários de mudança de uso da terra para SSP2 RCP 4.5 até 2050 e alguns fatores de pressão que a gente julgou como fatores significativos para contribuir como pressão em relação à biodiversidade, né? Então, a gente cruzou esses dados com as áreas prioritárias de conservação estabelecidas por um grupo de especialistas, e a partir da ideia de que a gente tem uma pressão e essa pressão pode ser reduzida a partir
da implementação dessas áreas ou de parte dessas áreas, a gente chegou a esse resultado, né, onde a gente tem esse índice em termos, onde está vermelho, desculpa, eu esqueci de pôr a agenda, mas onde está vermelho a gente teria uma maior pressão antrópica, a biodiversidade em relação ao azul, né, onde o azul escuro a gente teria, seriam melhores. Aqui a gente fez 2 testes, se a gente mantivesse os mesmos fatores, né, alguns sendo alterados, é claro, mas como que em termos de uso da terra, sem considerar, no caso, esse componente das áreas prioritárias. Então, o que a gente teria, na verdade, é um aumento dessa pressão, desse índice nessas áreas, principalmente também na região em que a gente vai estudar, né, aqui pega basicamente o bioma Caatinga e Cerrado, e o outro caso seria considerando esse fator, e aí sim, incluindo nessa diminuição da pressão, as áreas, a gente vê significativamente a contribuição dessas áreas para diminuir a pressão. A partir daí, se a gente analisar a mudança que se tem de 2014 até 2050, a gente vai ver que, se a gente não considerar as áreas para diminuir a pressão, a gente vai ter essa situação, onde vai ter um aumento generalizado em todo o Brasil dessa questão dessa pressão antrópica, enquanto que com as áreas a gente teria uma redução, de certa forma, em algumas regiões específicas. Dando um zoom na área de ocorrência do soldadinho ou do antilófia, né, propriamente dito, então, aqui são esses pontos pretos, são pontos onde ocorre a espécie, só ocorre aqui. Então, a gente vê que sem a análise dessas áreas, a gente teria, na verdade, nessas áreas de ocorrência, estaria tendo uma grande pressão em cima dessa espécie. Contrariamente, se a gente considera essas áreas para serem implantadas realmente até 2050, a gente tem uma melhora nesse quadro e principalmente na área onde ocorre a maior distribuição da espécie, a gente tem uma melhora na questão da pressão antrópica. Então, era basicamente isso que eu tinha para apresentar de forma bem rápida, por causa do tempo, mas a gente pode discutir um pouco mais depois. Isso. Muito obrigada, Junei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Peter, você quer complementar sobre a aplicação? Alguém tem alguma pergunta sobre as classes, sobre essa abordagem para esse... Se ficou claro, né, que tem uma confusãozinha de nomes aí, a gente está chamando de baseline, não são as baselines das SSPs, talvez a gente devesse ter um outro nome. Esse nosso primeiro lote de cenário, ele não é o baseado nas SSPs baseline, já são cenários de mitigação que a gente está adotando como nossos baseline. E a gente achou importante isso para alinhar o nosso trabalho com o que está sendo feito globalmente. Peter, pode falar. Só para deixar claro que o que a gente está analisando aí, nesse primeiro momento, é a pressão antrópica em cima a um modelo de ocorrência de espécies. E a gente decidiu fazer uma questão mais local, até como se fosse um teste para os outros sítios que a gente vai fazer. Mas lembrando que sempre, quando se trabalha com biodiversidade, você tem que voltar aos especialistas. Essa lista de espécies foi o pessoal lá do Ceará que entregou para o Gilney, e que o próximo passo para ratificar esses modelos, pelo menos para o Antilófia, seria um retorno com os especialistas, tá certo? Esse é o ponto muito importante quando se constrói um indicador, que o Gustavo sempre fala, de fazer o indicador se constrói e depois você passa pelo crivo de quem entende exatamente sobre especificamente, no caso, a ecologia desses passarinhos. E lembrando que são apenas 250 indivíduos até agora catalogados, ou seja, ele está em processo de restrição natural, é claro, mas sofre
agora uma ação antrópica e sabe lá também com relação às mudanças climáticas para o futuro. Ana, só mais uma coisa, na verdade esse exercício também, ele ainda está como o Peter falou, ainda está em desenvolvimento, mas a ideia também foi mostrar que o Leucemia tem um potencial para ir desde de uma escala mais a nível geral, que é o Brasil, até a uma escala menor, que seria da célula, no caso 10 por 10 quilômetros, né, e a nível de município, enfim. Sim. Obrigada, Junei. Eu vou passar a palavra para o Daniel e depois para o Guilherme e depois só mais uma pessoa, porque nós já estamos atrasados, tá? Então, Daniel, pode fazer sua questão. Só rapidinho, mais pragmática. É que a gente está tentando aplicar os mapas de vegetação os mapas de vegetação, os cenários que vocês utilizam, furo de hidrólogo. E não está conseguindo entender como transformar esses cenários em dados de entrada nos modelos numéricos, basicamente mapas temáticos, mesmo que seja por porcentagens. A gente já teve esse problema com os dados do IBGE quando utilizou. O que fizemos naquele momento foi passar tudo que era vegetação natural para bioma de uma forma global. Não sei se essa seria uma metodologia adequada para trabalhar com esses cenários que o Leucemia desenvolveu. Isso que eu queria saber. Você não usou, no Amazalert, você não usou os nossos cenários? Porque é o mesmo processo, só que agora é célula de 10 por 10 quilômetros, mas em cada célula tem a porcentagem de cada classe. Então, o que a gente fez naquela época com o Amazalert para o modelo hidrológico foi utilizar a porcentagem de pastagem plantada unicamente. Então, a gente tinha nosso mapa base temático e, a partir dele, unicamente utilizamos porcentagem plantada, uma vez que analisávamos unicamente desmatamento. Agora está me criando maiores problemas que eu quero utilizar ele no modelo atmosférico também. Aí eu não sei se... É uma discussão, eu acho que eu teria que discutir com vocês, se isso digamos, é consistente com o trabalho de vocês, a gente fazer simplesmente isso, ou se temos que conseguir transformar essa informação em algo mais palatável para um modelo. Ok, vamos conversar sobre isso. Okay. Acho que é uma coisa importante para uma conversa também, um encaminhamento. Eu acho que o Manuel tem uma pergunta relacionada, algum comentário relacionado a isso, então vou passar a palavra para ele. Ok, obrigado. Tá, eu vou comentar bem rápido. Então, olha, eu apoio, eu acho que a maneira como estão sendo feitos cenários, eles são bons porque eles podem atender a vários tipos de modelo, a vários tipos de necessidade de input de modelo, pode ser atmosférico ou de dinâmica de ecossistemas. Então, me parece que eu acho que do jeito que estão os dados, do jeito que estão sendo produzidos os cenários, eu acredito que é mais fácil de traduzir para outros modelos, né? Então, assim, das possíveis aplicações que eu imagino, eu já vislumbro diferentes traduções, mas esse com um bom conjunto de dados. Então, assim, só um comentário porque isso é uma questão bem importante, né? Porque é um ponto central, como é que são sendo feitos esses cenários, né? Então, é só isso. Eu acho que do jeito que tá bom, para depois traduzir para outras coisas. Só uma coisa, talvez não me expliquei, não é que eu acho que esteja errado nem nada, já trabalhamos com esse tipo e tranquilo, só que eu queria poder consolidar melhor, porque tenho dúvidas sobre como incorporá-lo no modelo numérico. Ok. Aí eu preciso da ajuda dos desenvolvedores. Sim. A gente pode colocar no mapa temático. Vamos ver, a gente vê. Eu vou passar a palavra para o Guilherme e depois para a Camille. Aí nós vamos ter de encerrar e continuar num outro momento. Pode fazer essa questão, então, Guilherme. Bom dia. Estão me ouvindo, né? Uhum.
Eu fiquei com dúvida em relação a essa questão se está restringindo na questão da agricultura só setores intensivos em tecnologia. Parece que eu tive essa impressão, né? Primeiro que, ou seja, o uso da tecnologia não é tão intensivo assim, pelo menos no semiárido que eu conheço. Ou seja, e tem a questão também da pecuária, que na verdade tem uma pressão antrópica maior, que a pecuária historicamente ela, ou seja, provocou muito desmatamento, né? Uma pecuária extensiva. Então, a minha dúvida é em relação a essa coisa de se está muito restrito ao só, vamos dizer assim, ao agronegócio, né? Considerando como um fator de pressão antrópica. Junei, é melhor você responder. Então, você fala especificamente daquela classe agricultura ou de outras? É porque, assim, a agricultura, aqui vem a gente... Sim. Na verdade, assim, a pastagem a gente antes tinha juntado tudo, mas a gente viu que as pastagens plantadas, que é uma pecuária mais tecnificada, e a natural compreende bem mais a região semiárida do Brasil, que é aquela pecuária e agricultura também que depende um pouco da questão de como vai ser as chuvas, se tem seco ou não. Então, essa pastagem natural e um pouco da questão do mosaico também estão mais relacionados e se caracteriza melhor, quer dizer, a região semiárida ou nordeste como todo do Brasil. A parte, como a gente estava trabalhando com o modelo para o Brasil todo, então essa outra classe de agricultura, ela tira um pouco daquela pequena agricultura que é mais característica do semiárido do Nordeste como todo e passa a ser aquelas agriculturas mais de áreas com maior monocultura, enfim, talvez ligado um pouco até mais ao agronegócio propriamente dito. Então, aquelas outras áreas que são menores, são áreas de subsistência e tudo, entra um pouco mais na questão do mosaico. Obrigada, Junei. A gente pode discutir isso aí um pouquinho melhor, também fazer uma reunião, outra reunião só sobre os dados de uso da terra e conversar para todo mundo entender que vai usar. Vou colocar isso nos encaminhamentos também. Tudo bem, Daniel? Guilherme, respondeu a sua questão? Sim, respondeu. Sim, depois a gente conversa mais. Agora eu só vou passar para a Camille e a gente vai encerrar essa sessão e fazer um break bem rapidinho. Camille, pode falar. Oi, Jonei. Eu queria saber se daria para a gente fazer um teste com o Luquimi, usando essa lógica aí do índice de pressão antrópica, mas nos eixos a gente colocando a oferta de alimentos nessa produção versus o consumo, né, a demanda disso. A tese do João está saindo agora e ele tem uma segregação de dados pelo que realmente a gente consome como comida de verdade. Então já é uma pré-distinção entre o que seria agricultura de commodities e o que seria mais relevante para a nossa segurança alimentar. Aí eu não sei como funcionaria isso dentro do Luquimi, mas é uma coisa que a gente poderia conversar. Não sei se o João quer falar alguma coisa. O que você acha, Jonei? Não, eu acho que eu uso as palavras do Manuel. As traduções são as mais diversas para o dado, entendeu? Eu acho que eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com a gente ia trabalhar com esse dado com questão de, por exemplo, distribuição de espécie, e hoje eu já vejo totalmente. E aí eu acho que a importância também da gente ver ter mais vezes reuniões em que um apresenta para o outro, porque foi a partir de uma reunião que o Peter falou que aí acendeu a luzinha e, enfim. Em relação ao consumo, eu também acho super válido trabalhar nesse contexto, não necessariamente como input do modelo, mas né, fazendo essa relação em termos de consumo e para onde tá essas áreas de agricultura ou enfim, ou áreas de vegetação estão expandindo, fazer essa relação com a questão se vai ter, por exemplo, impacto em relação ao consumo. Se a gente a floresta está indo para uma região, por exemplo, que vocês identificaram como o consumo por alimento é maior, enfim, tudo, a pressão talvez para essas áreas vão ser maior. Então, assim,
Eu acho que são várias as possibilidades de uso desses cenários, entendeu? Acho que só basta a gente sentar, cada um se apresentar em termos de dado, entendimento e esses cruzamentos, essas traduções, como o Manuel falou, acho que são todas viáveis, do meu ponto de vista, né? Eu queria complementar uma coisa, só que quando eu li a pergunta da Camille, eu entendi uma outra coisa. Eu entendi usar esses dados como input mesmo, para ver as premissas do Lookme de demanda e... Entendi. Não, mas eu acho que você entendeu mais corretamente do que eu, assim, dessa questão da pressão, como a gente está usando, como o Peter está usando para dado de biodiversidade. Mas nessa questão de demanda mesmo, eu acho que no segundo lote de cenários que a gente vai gerar depois do processo participativo, aí a gente pode discutir como que a gente vai construir esses cenários, inclusive de demanda. Agora, toda essa questão de demanda e consumo está vindo das premissas dos cenários globais. Tá? Isso. Só para esclarecer. O João foi mencionado. João, quer que eu fale alguma coisa? Senão, eu acho que a gente vai encerrar agora, porque nós já estamos um pouco atrasados. Não. Ou então, Gustavo, pode falar. O Gustavo levantou a mãozinha. Rapidinho, Ana. Eu fiquei numa dúvida em relação aos indicadores que estão sendo levantados no momento presente, se eles vão a partir na calibração do modelo agora para o presente. Só para saber isso e em termos de time, assim, de cronograma, como é que vocês estão observando essa entrada de indicadores e em que momento entra no modelo de uso da terra? Obrigado. A gente não está pensando nos indicadores do projeto do presente. Eu acho que talvez seja uma coisa importante a gente ver essa compatibilidade. Os dados que a gente está usando já estão no banco de dados, não são os dados sendo gerados. Eu acho que, ao contrário, a dependência que a gente precisa conversar hoje é que os indicadores de presente que dependem do dado de uso da terra usem a mesma base de 2014 que a gente está usando, porque aí, quando for gerar para o futuro, vai ser compatível, entendeu? Mas eu acho que à tarde a gente pode conversar um pouco mais sobre essa questão das dependências. Tá? O quê? Talvez uma coisa importante seja ver as premissas a partir de cenários globais, e assim, num curto espaço de tempo, que na realidade o mapeamento atual a gente tenha, né? A alocação mesmo, assim, né? Então, esses trabalhos estão olhando muito para a distribuição de produção, como o pessoal vem fazendo aí, né? Distribuição de diferente categoria para a escala municipal, acho que vai ser super importante. Mas eu acho que isso já é uma coisa que a gente pode trabalhar melhor para o segundo lote de cenários, né? Porque agora a gente não vai está trabalhando na escala local mesmo, né? Vai estar trabalhando com uma coisa mais regional. Mas vamos marcar uma reunião, outra reunião, para conversar sobre esses dados da terra e tentar entender. Porque eu acho que tem certas coisas nos cenários atuais que dá para a gente melhorar ainda um pouquinho. Então, ainda tem um pouco de espaço e tempo para a gente melhorar um pouco, mudar algumas coisas nesse cenário baseline do Lookme. Dá tempo até junho. Em junho precisa estar tudo pronto, junho, julho, para as pessoas gerarem os indicadores do futuro no segundo semestre. Bom, vamos dar 10 minutos agora de break, para cada um tomar seu café sozinho. E a gente volta em 10 minutos com a sessão sobre indicadores, com as apresentações sobre indicadores. Bem? Então... Não saiam daí. Em ponto, tá? Bom café. Peraí. Eu tenho de tapar. Toda vez que você fala...
Alguém falou alguma coisa? Não, tudo bem. Então, vou parar o recorde aqui.